Olá, seres magníficos, guardiões da luz. Eu sou a Mari Santos, sou hipnoterapeuta, terapeuta psíquica e espiritual. E hoje nós vamos falar, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho, tá? O assunto ele vai ficar um pouco mais intenso, mas é preciso que a gente tenha mais clareza sobre isso, que vai nos ajudar muito daqui para frente esse conhecimento. Então a gente vai falar, a gente vai entender um pouco mais sobre as nossas vidas passadas, o quanto elas estão vivas e elas influenciam em nossas vidas. Então, primeiramente, nós precisamos ter consciência de que nós estamos, não somos. Mas como assim, Mari? Eu estou Marilja nesta encarnação. Eu não sou a Marilja. Além dessa personalidade que habita esse corpo hoje, todas as outras personalidades que eu já vivi estão vivas. Algumas podem estar presas no momento do desencarne, vivendo aquele momento em looping. Por exemplo, no passado era muito comum amarrar as pessoas, enforcar, queimar, jogar no mar, né? Deixar a pessoa numa floresta para morrer, prenderem ao chapão, isso tudo era muito comum. A alma daquela encarnação pode ainda estar presa por muitos anos, décadas, séculos, milênios ali naquele momento. Eu vou dar 2 ou 3 exemplos meus de vidas passadas que eu resgatei e o quanto isso tem me ajudado. Então, quem acompanha aqui o canal, acompanha as meditações, os vídeos, eu falei, não me lembro se foi nessa semana, eu acredito que foi semana passada, que eu ainda falei que no início do ano eu comecei a fazer uma pergunta sobre uma situação que me incomodava e eu queria entender o porquê daquela situação. Quando chegou todo esse movimento de vidas passadas para mim, essa informação, que eu comecei a me aprofundar mais, comecei a estudar, comecei a trabalhar com terapia de vidas passadas, a resgatar, a fazer os movimentos em mim, né? Porque é importante, o terapeuta ele tem que se tratar, o terapeuta ele tem que se curar, né? O terapeuta, ele não é um ser de luz, ele não é um ser iluminado, ele só é um ser, é uma pessoa que está em busca. Então, como ele está trilhando o caminho, fica mais fácil dele ajudar outras pessoas, né? Então, uma das coisas que me incomodavam muito era quando eu fazia anúncio, né, dos meus trabalhos, né, que a gente tem que fazer. Então, eu fazia anúncio dos meus trabalhos e eu não faço diferenciação. Quando a gente faz os anúncios lá, pergunta se quer fazer para homem, para mulher, para os dois, ou só para homem, ou só para mulher. E para mim não importa, né? Eu sempre fazia para os dois, para ambos, né? Porque para mim é uma questão de trabalhar com a alma, não é com o gênero da pessoa, né? Só que sempre que vinha homens buscar o trabalho, perguntar sobre o trabalho, de 10 homens, 8 tinham uma questão sexual, tinha uma questão com vício, tinha uma questão com pornografia, né? E aquilo ali me incomodava demais. E aí eu comecei a questionar, eu comecei a perguntar, isso foi lá no início do ano, nós estamos aí no mês de julho já. E aí eu comecei a questionar, lembra que aquilo que incomoda a gente, tá na gente. Então eu comecei a perguntar, o que existe dentro de mim que me conecta com essas pessoas? Não importa se são meus clientes, eles são um reflexo, eles estão ali para me mostrar alguma coisa. Então eu comecei a questionar. E o que acontece? A vida ela vai nos levando para um caminho que, se nós estamos atentos, nós vamos observar os sinais, as respostas. Pode levar uma semana, pode levar 2, um mês, 2, 6 meses, não importa. Mas a resposta ela vai vir. Conforme a vida foi me levando para esse caminho de trabalhar vidas passadas, de me aprofundar mais dentro da apometria, né? Aí eu comecei a fazer resgates das minhas vidas, né? E aí eu resgatei uma vida onde eu era
uma mulher de cabaré. Eu não sei assim se eu era a dona ou se eu trabalhava, mas não importa. Era uma mulher de cabaré, tinha relações com homens casados, né? Queria chamar muita atenção, queria fama, estava preocupada mais era com prazer, com dinheiro, com a luxúria, né? Com a beleza e com tal, com todas essas questões. E o que isso tem a ver com esta vida, né? A energia desta mulher, a energia dessa experiência que eu vivi numa vida passada, a consciência, ela tá viva, tá? A consciência, a experiência da vida passada que a gente viveu, ela está viva. Ela é como um espírito, tá? E ela automaticamente ela está conectada a mim. Isso é o que faz, isso que é o movimento da gente conhecer as nossas sombras, tá bom? Então, esta vida, ela estava viva e ela não era feliz, não era contente, ela não aprovava esta vida que eu levo hoje, né? A vida de buscar conhecimento, buscar autoconhecimento, né? De estudar mais sobre espiritualidade e tal, e ser casada, e ter aquela vida mais certinha, aquela vida mais monótona. Para ela, isso é chato, para ela, isso é, sabe? Então, quando eu me conectei com essa vida passada, eu me conectei com tudo aquilo que ela estava sentindo, com tudo, com toda a insatisfação dela. Então, a vida passada, ela tem a sua personalidade própria, tá? Ela tem a sua consciência e ela pode sim, como ela interfere na nossa vida atual. No entanto, o que me fazia conectar? O porquê que esses homens que tinham justamente essa questão de problema com a pornografia, com o vício no sexo, o que fazia? Ela se apresentava, a energia dela se apresentava através de um vídeo, eles não viam a Marilja, eles não viam a Mari, eles viam a energia desta mulher e vinham procurando essa informação. E aí essas energias se conectavam. Entende quando a gente diz, a pessoa ela vê a tua energia, então o que eles estão procurando se conectava justamente com aquela energia que estava por trás de mim. Então eu fazia um anúncio, aqueles homens, eles não viam a proposta do trabalho, eles não viam a Marilja, porque aquela consciência, ela se apresentava na frente. Então, automaticamente, eles se conectavam. Quando eu acessei essa informação e fiz e juntei essas peças, ficou tudo mais claro. Ela faz parte de mim, não é sobre hoje que eu tenho consciência sobre essa existência, não, mas eu não sou essa mulher. Essa mulher, ela não me representa. Faz parte da minha história, faz parte de toda a minha existência. Ela é um fractal de toda a minha existência. Então, quando eu reconheço ela, quando eu vejo ela e converso com ela, né? Porque a gente conversa com essa consciência. Dentro da apometria, a gente aprende isso. Dentro da captação psíquica, a gente aprende a fazer essa conexão com as nossas múltiplas personalidades, né? Porque ela é uma minha e ela está viva. Ela faz parte do meu aglomerado consciencial. E aí, quando eu me conectei com ela, conversei, né, pedi para que ela me auxiliasse nessa vida com a sua expertise, com a sua autenticidade, né? Porque é importante a gente ter isso para o trabalho, é importante a gente ter isso, mas que não levasse isso para o lado sexual, né? E quando a gente foi conversando, a gente foi se entendendo e ela aceitou, porque eles podem não querer, tá? Porque é uma personalidade à parte, mas eles podem não querer, mas conforme a gente vai conversando, ela vai entendendo, porque a gente mostra. Se ela continuar daquele jeito, daquela situação, ela pode parar num lugar pior, tá? Por quê? Eu não sei se eu vou conseguir falar sobre as outras questões, porque eu não quero que esse vídeo fique tão longo. Mas o porquê que eu vou trazer isso? Essas personalidades que estão numa superfície mais densa, tá? O porquê que tem tantas pessoas assim,
hoje um pouco mais, como é que eu posso dizer, com as emoções à flor da pele, né? Então já deu para entender uma parte, né? Todos nós temos, e são várias, tá? Não é uma, duas. Todas as existências que a gente já viveu, elas estão vivas. Umas, elas podem estar no umbral, vivenciando a dor, vivenciando o sofrimento, sendo obsediadas. Outras, elas podem já estar no astral, ajudando, trabalhando, nos incentivando, né, nos mostrando o caminho, nos trazendo ideias, tá? Outras, elas podem estar totalmente dissociadas dessa encarnação atual, porque não tem ressonância, então elas não atrapalham e elas também não ajudam, e tá tudo certo, tá? Mas principalmente falando dessas que nós temos que estão num umbral, estão num patamar mais denso, vamos dizer assim. A importância da gente ter clareza delas nesse momento. O momento de transição planetária que nós estamos vivenciando, nós estamos recebendo muitos flashes solares do Sol central, do Sol Alcione, tá? Você pode pesquisar aí sobre o Sol central, que você vai entender que é o Sol que manda energia, é o Sol central da nossa galáxia, tá? Ele manda energia para o nosso Sol, aqui para a nossa estrela, para a estrela da Terra, que emana energia para o planeta Terra. Como esses pulsos solares eles estão ficando muito mais intensos e são energias mais elevadas, tudo o que está na densidade, quando é tocado por esses pulsos, fica muito mais intenso. Então, a pessoa, por exemplo, se eu já ativei gatilhos de raiva e eu tenho essa energia acumulada, retida dentro de mim, automaticamente todas as minhas outras existências, gatilhos fractais que vivenciaram a raiva, vão ser despertadas. Então todas elas vão ser tocadas. Quando vem esses pulsos solares, isso fica muito mais intenso, fica 1000 vezes mais intenso. Então a pessoa ela fica mais enraivecida. Se a pessoa ela já tem um pouco mais de tristeza, acionou todos os gatilhos, todas as existências que viveu tristeza profunda, essa pessoa ela fica mais triste ainda. Se a pessoa ela já tem medo, síndrome do pânico, né? Esses pulsos solares deixam isso muito mais intenso. Então, qual é o objetivo disso, da gente ter consciência disso, de que essas existências, essas vidas passadas, elas estão vivas, cada uma vivendo a sua personalidade, cada uma intencionando, vivendo as suas emoções, só que elas fazem parte do nosso aglomerado consciencial. Então, aquelas que estão perdidas, principalmente no umbral, e que estão, de alguma forma, atrapalhando, porque essa vida passada que eu tinha, ela não estava satisfeita com a vida que eu estava levando. Então, de alguma forma, ela queria me atrasar, ela queria, sabe, me boicotar. Então, eles podem, sim, sabotar a gente. Eles podem gerar pensamentos, formas de pensamentos que fazem a gente se sentir humilhado, que fazem a gente sentir medo, que fazem a gente não se sentir capaz, tá? Eles têm a própria personalidade. Quando a gente faz esse movimento de resgatar a vida passada, de conversar com ela, dissolver toda aquela energia cristalizada, porque como ela também no caso, era uma mulher que dormia com vários homens, isso traz uma energia do karma no útero. Eu tive que fazer uma limpeza muito profunda no útero, né? Uma limpeza energética para remover todos aqueles miasmas, aquelas larvas astrais, porque isso gera uma energia kármica, entende? Que vai, né, trazendo problemas na saúde física também, né, de alguma forma. E aí, então, eu fiz essa limpeza, quando eu me conectei com ela, conversei, e aí ela foi encaminhada para um hospital, né? Eles ficam alguns dias, essas consciências ficam em hospitais, em tratamento, vão estudar e depois se juntam ao nosso aglomerado consciencial para nos ajudar ou para não atrapalhar mais, né? Teve uma outra vida também que eu resgatei, em que eu era um marinheiro, né?
e muito novo, já era casado, tinha filhos, mas tipo assim, lá pelos 30 e poucos anos, mais ou menos, sofreu um acidente na mão e não tinha mais como trabalhar, né? Estava impossibilitado de trabalhar, até porque iria atrapalhar. E aí isso gerou uma frustração muito grande, porque era o sonho daquele fractal, né, trabalhar como marinheiro. E aí ali naquela situação, aquele sonho ele foi podado. Então era tipo assim, eu só sei fazer isso, né? Apesar dele estar impossibilitado, obviamente ele recebia lá ajuda de custo, né? Como no caso seria hoje aqui aquele negócio que tem do INSS, que eu não me lembro o nome, mas que a pessoa se encosta e tal, né? Então ele tinha ajuda de custo, não tinha problemas financeiros, tinha uma casa mediana, né? Tinha mulher e tinha os filhos. Só que pela frustração foi uma pessoa que se acomodou, tá? Então ele acabava abafando aquela frustração através da bebida, através da comida. Não era uma questão de alcoolismo, tá? Eu não vi uma questão de alcoolismo, mas muita guloseima, muita comida, passava o dia inteiro sentado numa poltrona, vendo TV, comendo, comendo, foi engordando, 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 não fazia nada dentro de casa, não ajudava dentro de casa, sabe? Era um estorvo para a família. No entanto, que chegou um momento que a mulher pegou os filhos e foi-se embora. E aí eu me vi sozinho naquela vida, morri sozinho, morri com problema de coração, né, cheio de gordura, problema nas artérias e tal. E isso gerava energia de comodismo, gerava frustração, gerava procrastinação, né? E essa energia acabava também me impedindo de avançar um pouco mais. Me gerava, eu sentia muita frustração, muita insatisfação em alguns momentos e isso ficava muito mais intenso. E aí eu fiz o resgate dessa vida também, né? Fui lá, conversei e tal, fizemos todos um movimento e conseguimos integrar na luz também. Teve uma outra vida que eu acessei também, de um homem, que eu era um homem nessa vida também, era um homem intelectual, mas era um homem muito egoísta, muito, mas pensa, muito egoísta. E nessa vida eu vi vários momentos meus que eu consegui perceber o egoísmo em mim. Então, resgatar vidas passadas, sabe, fazer uma leitura kármica, entender sobre as lições kármicas, entender sobre as nossas dívidas kármicas, traz essa consciência da gente ter clareza sobre as nossas ações. Então, olha só, teve muitos momentos em que eu vi nesta vida, momentos em que eu era arrogante, teve uma outra vida que eu já acessei, mas eu ainda não fiz um movimento de resgate, mas ele já se apresentou para mim, numa vida onde eu fui imperador. Então imagina, teve uma vida onde que eu fui um homem que era executivo, tinha muito conhecimento, era muito egoísta. Teve uma outra vida minha que eu fui imperador. Então tudo, imagina toda essa energia cristalizada no campo, o quanto é difícil da gente romper toda essa personalidade, toda essa energia engessada. O imperador, ele não aceita, o imperador, ele, né, é a máxima de tudo, ele é a autoridade. Então, o quanto é difícil de aceitar comando de outras pessoas, quanto é difícil se manter nas regras, se manter na linha. Então, isso tudo, todas essas informações, essas consciências, me ajudaram a entender os meus bloqueios, as minhas dificuldades, as minhas resistências, que era o pior, né? E quando eu consegui ter consciência de tudo isso, parece que fez assim, ó. Ai, agora eu posso respirar, agora eu posso relaxar, porque eu entendo de onde vinha toda essa energia que gerava esse peso. E aí agora eu consigo me permitir de olhar, tipo, eu não preciso, sabe, lutar, eu não preciso ir contra isso, eu não preciso alimentar essa raiva, eu não preciso lutar, sempre estar certa, sempre, porque existe aquele impulso dentro de nós, né? Porque fazia parte dessas múltiplas personalidades. É só a gente observar no nosso dia a dia. Num dia só, numa manhã, observar na sua manhã
o quantas vezes você oscila de humor na parte da manhã. Só observa isso depois que você vê esse vídeo. Quantas vezes você vai oscilando de humor? Por que que a gente oscila tanto o humor? Justamente por causa dessas múltiplas personalidades. Há momentos em que não é a gente que está aqui. Não somos nós. Não é esta personalidade, Marilja. Há momentos em que essas personalidades, elas assumem esse corpo e eu nem me dou conta. Então, por que que Jesus disse orai e vigiai? Para que possamos estar plenamente conscientes. Por que que Jesus disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Porque a gente precisa conhecer a nossa verdade. Não, a gente não é só essa caixinha, essa vida. Nós somos inúmeras vidas. Então, quanto mais a gente tomar consciência disso, resgatar essas vidas passadas, essas memórias, integrar, reconhecer, né? Que nem eu disse, não é sobre eu olhar para aquela vida da vida que eu fui prostituta e dizer, não, eu não sou isso. Não, Deus me livre. Ai, Deus, não, não, não. Não, porque isso está fazendo com que eu negue isso. E quanto mais eu nego, isso fica mais aflorado. Agora, quando eu reconheço, bom, eu fui isso numa vida passada, eu não tenho como mudar isso agora, mas eu tenho como fazer diferente daqui para frente, eu posso me conectar, que nem eu disse, com toda a expertise dela, com a autenticidade dela, né? Para usar isso nessa vida, usar o lado bom dela, né? Nessa vida, para ser mais autêntica, né? Para conseguir atravessar a timidez, né? Então eu posso usar todo esse lado e pedir ajuda dela. Então, quando eu converso e eu paro de negar essa minha existência, ela se une ao aglomerado, ela se une à luz, porque lembra, nós somos luz e sombra, ela estava na sombra. Quando eu encontro ela, quando eu reintegro ela na luz, parte de mim que estava faltando, eu vou começando a me sentir mais preenchida, entende? E a gente vai se sentindo, vamos dizer, mais completo, sabe? A gente vai se sentindo mais fortalecido, mais confiante, né? Tem outras vidas também que eu já acessei, mas eu posso contar isso para vocês em outros vídeos, para que esse não fique mais longo do que já tá, né? Então, a importância, assim, da gente observar as vozes que nós temos dentro da nossa cabeça, que a gente fica discutindo, faz parte dessas múltiplas personalidades. São elas que estão ali puxando, uma puxa para um lado, outra puxa para o outro, outra fala isso, outra fala aquilo, outra traz confiança, outra te desmotiva, né? Fora as múltiplas, nós temos as subpersonalidades. Eu não vou falar sobre as subs, eu vou deixar para falar sobre subpersonalidade em um outro vídeo, mas para que a gente já possa refletir sobre isso, ter consciência sobre isso, entender mais que todas essas vozinhas que estão dentro da nossa cabeça gastam energia, porque chega um momento que a gente já está assim... Por quê? Porque elas gastam, elas sugam a nossa energia. Fora que, além delas sugarem a nossa energia, muitas delas podem estar sendo obsediadas. E aí os obsessores sugam a nossa energia através delas. Tá bom, meus amores? Então, eu queria trazer essa informação para vocês, esse vídeo. É um assunto muito, muito, muito intenso, muito profundo. A gente pode fazer uma live sobre isso, para discutir isso, caso vocês queiram uma live só sobre esse assunto, sobre múltiplas, sobre subpersonalidades, deixa nos comentários aqui, Mari, eu quero uma live, vamos conversar sobre isso para a gente entender melhor, tá bom? Deixa aí nos comentários, se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Coloca o sininho aí para você receber as notificações, tá bom? E deixa teu like para me ajudar aqui, né? Contribui com o teu like, tá certo, meus amores? E é isso. Um beijo grande no coração de vocês, espero que tenha sido contribuição para vocês esse vídeo, esse conhecimento, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!